Bom, pessoal, dando sequência aí no nosso Talk Físio, hoje estamos entrevistando o professor Mozia Araújo. O professor Mozia é uma das referências atualmente em relação à parte de liberação miofascial, dry needling, enfim, eu acho que ele vai poder contar um pouco mais sobre as formações dele, mas acho que o objetivo principal dessa entrevista é que vocês conheçam um pouco mais os bastidores ali daquele fisioterapeuta que hoje é uma das referências nacionais. Bom, Mozia, obrigado aí por ter aceito a participação no nosso Talk Físio e para começar gostaria que você contasse um pouco mais para nós aí das suas formações. Então, Arthur, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de estar contigo aí, conversar um pouquinho do que eu tenho feito na fisioterapia e minha história um pouquinho, né. Então, eu sou do interior de Goiás, de Anápolis, e eu já sou formado há algum tempinho, então já atuo em Goiânia já há algum tempo. Então minha graduação, eu descobri logo cedo o que eu gostava, né? Então eu percebi que eu tinha uma certa habilidade em questão de falar em público, né? Nos trabalhos e tudo mais. E eu fui em um congresso, sim, eu estava acho que no segundo período da faculdade, que aconteceu em Goiânia, congresso de fisioterapia, e eu participei de uma palestra de um colega, né, que é de Goiânia também, professor Lucílios, e ele foi um grande influenciador. Depois daquela palestra, abriu minha visão de como eu deveria me portar na faculdade, de já começar a fazer alguma coisa a mais na faculdade. Então ele foi um grande influenciador nesse sentido. Então é sempre importante a gente ter alguém para se espelhar, algum mentor, alguém para, no início de carreira, é sempre bom visualizar alguém que talvez já tenha sucesso ou te dê algumas dicas, algumas direções. E naquele momento não foi algo proposital, foi numa aula dele lá no congresso, um mini curso, eu captei a mensagem e eu voltei diferente para a faculdade, eu estava isso no segundo período. Então, eu lembro que eu fiz um curso de shiatsu na época lá, foi o primeiro curso que eu fiz. Então, desde aquela época, eu já despertei essa ideia de buscar conhecimento, né, já no segundo período da faculdade. Então, fiz uma formação lá em shiatsu. Eu lembro que na época o professor de shiatsu estava fazendo faculdade de fisioterapia também, ele é um professor do Senac. E eu lembro que eu pedi para ser o monitor dele, ele estava começando a ensinar algumas pessoas da faculdade. Então foi duas turmas como monitor, na terceira eu pedi para ser o professor. E ele gentilmente viu que eu estava desenvolvendo bem, já conseguia, dominava toda a técnica do shiatsu. Então foi interessante que na própria graduação, eu já estava quase terminando a faculdade, mas eu fui professor dos meus próprios colegas, nessa técnica específica. Então eu vi que eu tinha uma certa habilidade aí para ensinar, que eu gostava disso. Sabendo disso, eu comecei a fazer coisas que poderiam me ajudar ao sair da faculdade e tentar um mestrado ou coisa nesse sentido. Então, eu fiz iniciação científica, então eu lembro que eu ficava nos laboratórios lá fazendo pesquisa, enquanto os colegas já estavam de férias, e eles perguntando, por que você está fazendo aí, né? Lembrando que eu formei numa faculdade particular, que não tem muita pegada de pesquisa, mas eu queria fazer algo diferente. Então eu fui atrás, fazendo iniciação científica, pegando monitoria, e isso me preparou para eu poder depois já tentar ingressar num mestrado e assim por diante. Mas pensando um pouquinho da graduação, e talvez um conselho aí para quem está assistindo, que está na graduação, não espere se formar para você correr atrás, né? Você está sendo observado pelos seus colegas já na faculdade, você já está fazendo o seu nome já na faculdade, então não perca a oportunidade de se aprimorar, de ir em congressos, simpósios, de fazer cursos, né? A gente nem sempre acerta tudo, né? Mas é nesse processo que a gente vai aprendendo. Você não pode não ter objetivos, não ter propósito, você acaba não chegando a lugar nenhum. Então na graduação eu já sabia o que eu queria. Eu queria fazer um mestrado, um doutorado, eu queria dar aula. Então eu construí minha carreira já no segundo período da faculdade. Muito bacana o que o professor Mozia acabou de colocar. A gente pode fazer uma analogia com os ensinamentos de um empresário brasileiro de muito sucesso, eu acho que é um dos principais empresários brasileiros da atualidade, né? Que é o Flávio Augusto.
ele coloca exatamente isso. Muitas vezes a gente acaba seguindo a manada, ou seja, a gente acaba indo com todo mundo. O que todo mundo faz, a gente acaba fazendo. E a gente está na média, ou seja, quando realmente precisar ali daquele momento onde você precisa se destacar, como você vai se destacar se você não se preparou para aquilo? Você é uma pessoa mediana, medíocre. Então, você colocou que enquanto outras pessoas estavam indo embora, indo para festas, você estava ali, se dedicando para algo. Então, isso provavelmente já foi o início ali de algo que trouxe uma diferenciação para você conseguir hoje ser quem você é, uma pessoa de referência aqui no Brasil, pessoas que muitos fisioterapeutas se espelham em você, né? Hoje você colhe os frutos daquele momento que você precisou se dedicar muito mais firme ali naquilo que você estava fazendo. Então, acredito que isso é aquilo que a gente geralmente coloca ali para o pessoal dentro desse nosso canal. Se destaque, faça algo diferente, sempre estude, continue fazendo coisas e estudando coisas diferentes. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai conseguir destacar. E, Mozia, você colocou a questão da sua graduação. Conta pra gente um pouco mais depois da graduação. Quais foram as formações que você fez? Muito bom, Arthur. E aí entra uma outra dica aí para quem está assistindo, seja já formado ou quem está se formando, não espere as coisas acontecer, né? Talvez eu já falei isso, mas repetindo então, porque eu vou contar o detalhe seguinte. Então, formei em Anápolis, alguns professores eram de Goiânia, mas meus contatos, a maioria eram de Anápolis. Minha esposa é de Goiânia, então me mudei para Goiânia. Então eu poderia ficar ali lamentando, mas eu tinha aquele objetivo de entrar no mestrado. Eu tinha feito iniciação científica, assim que eu me formei eu já entrei numa especialização de ortopedia e traumatologia, né? Na fisioterapia traumato-ortopédica, e estava interessado em fazer o mestrado. E na Universidade Federal de Goiás nós temos o mestrado lá e o doutorado em Ciências da Saúde, que é multiprofissional. E eu não conhecia ninguém, só que eu bolei uma estratégia, né? Falei, vou entrar no site, vou pegar o e-mail de todos os professores e vou mandar o e-mail de um por um me apresentando. E assim eu fiz. Então mandei o e-mail, alguns nem leram, não responderam, um respondeu falando que não tinha interesse, enfim. E teve uma professora que me deu uma oportunidade, né? E sempre vão ter oportunidades. Então eu abracei essa oportunidade, né? Uma professora da enfermagem, que para mim foi um diferencial muito grande. Então eu fui lá para ficar um ano como um aluno ainda não regular no programa, fiz algumas disciplinas, fui aprendendo com os trabalhos que ela estava fazendo no laboratório dela. Então, ela trabalhava muito a questão de qualidade de vida. Então, para mim foi bem interessante entrar nesse universo do bem-estar, da qualidade de vida no mestrado, que foi meu estudo. Então, passou um ano, eu prestei a prova e entrei no mestrado. Então, assim, eu não conhecia ninguém, eu podia até arrumar desculpa, falar, acabou meu sonho, né? Recebi muitos nãos, ou nem fui lido o meu e-mail, mas uma me abriu a oportunidade. E aí eu sabia o que eu queria, eu mostrei serviço, eu acompanhei os estudos e consegui fazer o mestrado com ela lá. Mas as oportunidades surgem para quem corre atrás delas. Né? Se ficar parado ali de braço cruzado, não vai chegar uma oportunidade do céu para você. Então correr atrás também é muito importante. E uma frase que já saiu em alguns vídeos nossos, que é uma frase que a gente acredita ser muito real, é: até onde a sua cara de pau vai te levar. Então, se você não tivesse tido a cara de pau de mandar e-mail para todo mundo, com certeza você não estaria, pode ser que você não estivesse aqui hoje, né? Porque como uma dessas várias portas que você tentou acessar foi aberta, exatamente porque você mandou e-mail para todas elas. Você tentou, vamos ver se dali eu consigo extrair pelo menos um. Isso, você só precisava de uma oportunidade, você não precisava de mais do que isso, né? Precisava buscando o seu mestrado. E depois, Mozia, você fechou o mestrado? Isso, fechei o mestrado, estudando em qualidade de vida. Nesse meio tempo, eu comecei uma especialização em acupuntura, que me ajudou a entrar nesse universo do tratamento da dor. Então, são dois pilares fortes que eu tenho na minha prática clínica, esse olhar para o bem-estar, para a qualidade de vida, para algo mais qualitativo. E no doutorado eu fui para o lado mais quantitativo, né? Ou seja, fui estudar dor. Então, eu fiz o doutorado também em Ciências da Saúde, pela Federal de Goiás, e fiquei no laboratório ali de pesquisa do pessoal da Odonto. Então tive essa oportunidade multiprofissional. Então foram 5 anos, talvez os mais difíceis da minha vida, onde eu estudei dor, fiquei imerso ali
núcleo de pesquisa de dor orofacial. Então também foi transformador isso para a minha vida. E aí entra um outro ponto importante que eu queria falar para vocês, que é um conceito na psicologia positiva que a gente chama de grit, né? Que é garra. E aí talvez alguns não saibam, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então o esporte, eu pratico outros esportes também, mas o jiu-jitsu em si me ensinou a isso, a não desistir, né? A ter garra, a ter persistência. Muitas noites eu achei que não ia conseguir, não, já deu para mim, não vou conseguir terminar o doutorado, estava muito difícil, porque eu não tinha bolsa de estudos, eu continuei trabalhando, pesquisando, atendendo o paciente, então eu não fiquei full time para o doutorado. Infelizmente, seria o ideal, mas as condições da época não permitiram. Mas essa determinação de não desistir, ou seja, a gente fala muito isso no jiu-jitsu, um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então, me ajudou a ter determinação, garra e terminar o meu doutorado, né, com todos os desafios que eu tive para poder, e eu levo isso para a minha vida, para a minha carreira. Então eu sou do tipo de pessoa que eu encaro qualquer desafio, seja pequeno, grande, eu não fujo da luta. A gente sabe disso, a gente vira e mexe, coloca o Mozia em algumas situações ali que ele realmente fala, não, vamos para cima. E é bacana você trazer isso, Mozia, porque assim, a gente começa a entender que não é tão simples chegar a ter sucesso profissionalmente. Não é fácil um fisioterapeuta ter sucesso profissionalmente e ser reconhecido nacionalmente. Muitas pessoas acham, não, será que teve muitos obstáculos? Então você pontuar esses obstáculos e colocar, não, tive muitas dificuldades, tinha uma carreira clínica que eu estava acompanhando ali junto com o meu doutorado, e isso fez com que eu tivesse que abdicar tempo ali de função da minha família, tinha que pouco tempo para dormir, tinha que estudar bastante. Então, trazer as dificuldades mostra que se a pessoa quer mudar a vida dela, se ela quer ter mais oportunidades, quer ter um melhor reconhecimento, mas se ela não correr atrás, não fizer por onde ter isso, né, se ela levar a mesma vida que ela levou até aquele dia onde ela não tem esse sucesso, ela não vai mudar, ou seja, ela precisa mudar o mindset dela, ela precisa mudar a forma como ela enxerga as coisas e começar a correr atrás. Né, correr atrás de estudos, correr atrás de formações, correr atrás de leituras, enfim, começar a ir buscar, a partir em busca desse sucesso, né, ter conhecimentos que vão agregados e vão chegar a levar a chegar a ter esse sucesso. E, Mozia, você colocou então as suas dificuldades. Agora sim, você comentou que fez a parte clínica junto com o doutorado. Hoje só não, né, mas como você entende essa carreira clínica e carreira acadêmica? Como você enxerga isso? Então, Arthur, essa é uma boa pergunta, né? Eu acredito que são poucos fisioterapeutas ou profissionais que conseguem conciliar tudo, porque realmente é um desafio, né? E não desmerecendo quem às vezes vai só para o lado mais de pesquisa ou mais para a docência ou quem fica mais no ambiente clínico. Na verdade, você deve identificar aquilo que te preenche ali, no sentido profissional, que te motiva, né, que você tem paixão em fazer. Então, não necessariamente quem concilia a vida acadêmica e a vida clínica, né, é melhor profissional, nesse sentido não. Mas acaba que quem consegue fazer isso, ele tem uma vantagem um pouco maior, porque ele pode vivenciar algo mais teórico, que é importante, a ciência, a questão mais teórica, né? Mas ele também consegue colocar isso na prática, vivenciar e ver os desafios que é colocar isso na prática. Então isso é muito mais enriquecedor para o profissional que consegue ter esses dois, né, o senso crítico ali que a ciência traz, mas também todo o jogo de cintura que você precisa ter na clínica. Aproveitando, só um gancho em cima disso que você acabou de falar, ultimamente só não, né? Eu fiz essa mesma pergunta para a professora Ana Maria, num talk que fiz no passado, e eu gostaria de saber de você. Essas polêmicas envolvendo a prática baseada em evidência, em relação à parte que é a carreira acadêmica, carreira clínica, como você enxerga essas discussões, essas polêmicas envolvendo a prática baseada em evidência? Então, Arthur, você também é uma pergunta pertinente. Existe muita, às vezes, desinformação, né? Em relação à prática baseada em evidência, né? Então, é claro e notório que é importante a ciência, né?
e os estudos científicos, eles são fundamentais para direcionar a nossa prática clínica. O cuidado que a gente deve ter, ou pelo menos eu tenho, eu sempre falo isso nos meus cursos, é de termos pensamentos muito extremistas, né, de puxar para um lado só, seja só para o lado teórico, científico, né, tudo matemático, que às vezes você não consegue fazer com que isso seja, se coloque isso na prática clínica. Ou o olhar muito clínico, apaixonado, que engole qualquer coisa, ou que tudo funciona para tudo, a técnica funciona para tudo. Eu sei que a ciência ela vai ajudar a fazer separar o joio do trigo, do que às vezes pode estar causando algum dano para o paciente, algum recurso que talvez não é necessário ali para ele, mas a gente tem que ter muito esse cuidado para não ser extremo, para não ser uma utilização muito caricatural, né, que a gente fala da prática baseada em evidência. Então ela é fundamental a ciência e devemos ponderar sobre ela, mas lembrando que é um tripé a prática baseada em evidência. Então a prática clínica, a experiência clínica, ela ajuda muito a saber como utilizar aquela informação científica no seu dia a dia. E é claro com que a parte do paciente, né, que é a outra parte do tripé, né, os objetivos, as metas dele, o contexto que você está inserido. Por essa oportunidade de viajar o Brasil inteiro, eu já tive no Acre, já tive em Belém, já tive em cidades de norte a sul. E o Brasil é muito grande, as realidades que os nossos colegas estão aí nos seus dias a dias são bem diversas. Então é difícil você ser muito fechado, né? Um pensamento muito fechado, muito extremista e querer impor isso para um Brasil enorme, né? Isso não é um discurso para justificar uma prática que vai causar algum malefício para o paciente, que vai causar alguma coisa, né, um custo desnecessário, de maneira alguma. Mas o doutorado, o mestrado, casado com essa experiência clínica, me ajudou a ser um pouco mais centrado, mais cauteloso na hora de julgar as informações, né, porque a ciência ela responde algumas perguntas, mas surgem outras, é na média, né, da população, então você tem que ter toda uma habilidade clínica para fazer a leitura, exatamente. Perfeito. Mozia, você comentou com a gente numa pergunta anterior sobre você lançou o termo psicologia positiva. Explora um pouquinho mais a parte da psicologia positiva aí pra gente. Bacana, Arthur. Então a gente está num momento da fisioterapia, e aí eu falo que o meu lado clínico eu fui para o tratamento da dor. Mas lembra que eu falei que no mestrado eu estudei qualidade de vida. Então eu tenho esse olhar para a dor, para o tratamento da dor, também com esse olhar qualitativo, né? De olhar qualidade de vida, olhar bem-estar, e é interessantíssimo estudar essas coisas. Então foi um casamento muito interessante. E os 5 anos que eu passei no doutorado, lá no núcleo de dor, né? Lá da faculdade de odonto, eu entrei nesse universo do modelo biopsicossocial, né, onde a gente foi entendendo que as crenças são importantes e eu fui vendo as minhas lacunas na minha prática clínica. Então fui atrás de cursos de terapia cognitivo-comportamental, fiz cursos internacionais aí de educação em dor, neurociências da dor, né, terapia cognitivo-funcional, né, então fiz todas essas formações internacionais aí também. E aí a psicologia ela me encantou. Né? Então, atualmente eu estou fazendo uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e também eu fiz uma especialização em psicologia positiva. Então, o que é essa psicologia positiva? Então, primeiro deixando claro, né, que o fisioterapeuta agora ele virou psicólogo, mas nós podemos utilizar alguns conhecimentos que a psicologia tem e aplicar para o nosso tratamento aí com o paciente com dor, para melhorar o movimento, que é o principal que o fisioterapeuta ele trabalha. Então, a psicologia positiva, ela trabalha justamente a ciência que estuda a felicidade, o desenvolvimento humano. Tem um pesquisador da área de psicologia positiva que ele brinca que se nós fôssemos super-heróis, nós poderíamos usar a capa vermelha e a capa verde, né, de super-herói. A capa vermelha era terminando com todos os problemas do mundo aí, né? E a capa verde era promovendo coisas boas, né? Mais felicidade, desenvolvendo o ser humano como um todo. É justamente fazendo essa analogia que é importante a gente tirar a dor, mas é interessante também trabalhar algo que desenvolve o ser humano.
E é interessante, né, que essa ciência, porque é uma ciência, né, ela vem aumentando os seus estudos, e é interessante notar que já tem alguns estudos mostrando o quanto que a felicidade, trabalhar a resiliência, algumas características do desenvolvimento humano, elas podem influenciar sim também na dor, né? Então é algo que eu tenho aos poucos introduzido isso no meu consultório, com os meus pacientes, em alguns cursos também, esse olhar aí para o aspecto positivo, para a felicidade, enfim, essas questões. E para os profissionais da saúde que estão aí nos assistindo, quais leituras, cursos, redes sociais, perfis que você indicaria aí para eles estarem conhecendo um pouco mais esse universo da psicologia positiva? Bacana. Nós temos então o professor Martin Seligman, que é da Universidade da Pensilvânia. Então lá tem, onde tem o berço, vamos dizer assim, da psicologia positiva. Então vai estar o link aí para vocês do site da Universidade da Pensilvânia, da parte de psicologia positiva. Então os livros do professor Martin Seligman também são clássicos aí da psicologia positiva, quem quer saber um pouquinho mais. Também é interessante, nós estamos aproveitando, né, Arthur, nós estamos organizando em Goiânia, eu faço parte do Instituto Goiano de Psicologia Positiva, e nós estamos organizando um simpósio, né, lá em Goiânia, e também um curso internacional do professor Raghunathan, que é da Universidade do Texas, de Austin, do Texas, e ele estuda essa questão da felicidade. Então, ele vai estar em Goiânia dando um curso internacional de formação aí nessa área. E ele tem um livro publicado em português, né, que fala assim, se você é tão esperto, por que você não é feliz? Né, já tem traduzido aí para o português, então é um livro bacana aí para estudar. Um outro detalhe, vocês viram que no começo da nossa entrevista eu falei lá sobre garra, falei sobre persistência. Existe um questionário que chama VIA, que é Strength, Character Strength, né, que seria as forças de caráter, que também vou deixar o link aí, quem quiser fazer esse questionário, eles já te enviam para vocês. O professor Martin Seligman, ele e outro pesquisador, eles avaliaram várias civilizações, várias religiões, e eles chegaram à conclusão quais são as nossas forças de caráter, que é universal, vamos dizer assim. Se for em qualquer tribo, qualquer civilização, qualquer religião, vai ter essas forças de caráter. São 24 forças de caráter do ser humano. E por esse questionário, você consegue saber a classificação das suas forças de caráter. Todas elas são forças, mas a gente trabalha com as 5 maiores forças de caráter. Por exemplo, eu fui descobrir isso depois, mas vocês verem pela minha história que eu contei, tem tudo a ver. Uma das minhas forças de caráter é o amor pelo aprendizado. Então eu sou fanático em estudar, né? Eu leio vários livros, vários artigos, faço o curso todo ano, por mais que eu seja professor, faço curso online, faço curso presencial. E aí eu descobri que é uma força de caráter minha, né? Ou seja, é algo que eu tenho forte, esse amor pelo aprendizado. E é interessante que você pode usar isso com você mesmo, saber quais são as suas forças de caráter, e pode usar isso com um paciente. Por exemplo, tem alguns que é a gratidão, né? Até recentemente eu fui convidado para participar, para escrever um capítulo de um livro que vai ser publicado em Psicologia Positiva, falando justamente sobre a neurociência da gratidão. Então, alguns pacientes que às vezes focam muito na dor, nos problemas, na injustiça que às vezes ele sente por estar com a dor, né? Como se estivesse sendo prejudicado ali. E aí quando você trabalha esses princípios, por exemplo, da gratidão, e aí tem ciência por trás disso, isso ajuda já nos aspectos psicológicos desse tratamento da dor, por exemplo, né? Bacana, muito interessante isso, né? É um tema que foge um pouco de tudo aquilo que a gente vem assistindo, produzindo aqui no nosso canal. Então trabalhar essa área, acredito que é uma coisa bem enriquecedora. E, Mozia, conta pra gente aí, pro pessoal, principalmente para aqueles que querem ou que já fazem, têm o hábito de estar constantemente estudando. Você dá aula, você viaja final de semana, viaja muito para cursos, você tem a sua clínica, você tem a sua família, você pratica jiu-jitsu e você falou que lê e estuda muito. Como você consegue trazer
essa questão de aprendizado para o seu dia a dia? Você tem alguma rotina, você tem algum hábito que facilita isso para você? Então, Arthur, essa é uma pergunta importante, porque assim, a gente vive num mundo agitado, né? Assim, a gente faz muitas atividades, como você citou. Então tem coisas boas, muito boas, e tem coisas excelentes. Vamos classificar assim, né? Que a gente tem que tomar as decisões. Então nós temos que priorizar. Então talvez uma palavra-chave aí é priorizar aquilo que é mais importante, que é mais excelente ali para você. Então assim, deve ter anos que eu não assisto TV aberta, por exemplo. Gosto muito de esporte, mas eu limito também os horários que eu estou no esporte, limito o meu videogame, limito... Então são coisas boas, mas eu tenho coisas mais excelentes para fazer. Então não tem como, na vida a gente vai ter que tomar decisões e priorizar aquilo que é importante para nós. Então como eu deixo de fazer muitas coisas que tomariam muito tempo, né? Televisão, mídia social, eu controlo também o tempo que eu vou acessar, eu acabo tendo mais tempo, né, para poder estudar, né? Eu tento criar rotinas para estar sempre estudando, horários que eu consigo estar estudando. Uma outra vantagem que eu tenho de estar viajando muito são os aeroportos, as conexões, e aí meu celular está cheio de livros ali, então devo ler praticamente um livro aí a cada viagem, por esse momento de mais calma, né, que eu tenho aí nos aeroportos. Mas a dica é isso, é você tirar um tempo, é você priorizar os seus horários. Não vai dar tempo de fazer tudo, então você tem que tomar decisões. E tem alguma mensagem final que você quer passar para quem está nos assistindo? Sim. A mensagem para vocês é que continuem persistindo. Vão ter momentos realmente bastante difíceis na carreira, na nossa vida. A nossa vida é assim, mas não desista dos seus sonhos, né? Outra conselho que eu poderia deixar para vocês é não se compare com ninguém. Tem um já falecido, né, que foi um dos maiores treinadores de basquete universitário dos Estados Unidos, o John Wooden. Depois vocês digitarem aí, vou deixar também alguns links. Eles têm várias conquistas, né, no basquete universitário. E aí perguntaram para ele qual que era o segredo ali do sucesso com a equipe dele. Ele falou, eu ensinava meus atletas a não se compararem, a não tentarem ser melhor do que os outros, mas tentar fazer o seu melhor a cada dia. Você pode aprender com os outros, mas nunca se compare. Então, às vezes você está ouvindo algumas palestras, já ouviram lá o Thiago Fukuda, Ana Maria, né? Excelentes profissionais, provavelmente o Arthur vai entrevistar outros aí, nem sei se eu sou um profissional tão gabaritado assim, mas não se comparem, cada vida é única, cada profissional é único. O que você pode fazer é pegar essas dicas, é pegar os padrões nas conversas que vocês estão ouvindo aqui, vocês vão observar alguns padrões, né, do porquê que alguns profissionais chegaram lá, teoricamente. Mas não tentem se comparar, porque isso traz frustração, isso talvez não gere um sentimento adequado. Então persistam, façam o seu melhor. Um outro conselho é relacionado ao Eric Weihenmayer, que foi o primeiro deficiente visual a escalar o Everest. Provavelmente você já deve ter ouvido a história dele. Ele ficou deficiente visual com 13 anos e ele decidiu escalar o Everest. Foram anos para ele conseguir. A gente sabe que vários alpinistas treinados, né, com visão, não conseguem fazer isso, e ele conseguiu. E ele falou depois, entrevistando ele lá, como que você conseguiu chegar e fazer isso? Ele falou, eu falava para mim mesmo, dê um passo de cada vez. Então é isso, você está na graduação e olha, nossa, tem que chegar no doutorado, parece tão difícil, tão distante, impossível. Dê um passo de cada vez, faça um curso que você consegue fazer, estude sozinho, busque por você mesmo. A gente tem tantas histórias aí de pessoas que conseguiram, eu sei que você é capaz também, tá? Então não desista, não se compare com ninguém e dê um passo de cada vez que você vai conseguir chegar lá em cima. Bom, Mozia, muito bacana. O professor Mozia sempre tem muitos ensinamentos para nos passar. Acredito que tenha sido uma ótima oportunidade aí de quem está nos assistindo aprender coisas bem interessantes, né? Gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação. E pessoal, um dos padrões identificados que o Mozia citou e que eu identifiquei, quem acompanha o nosso canal com certeza já identificou, é esse.
essas pessoas, esses fisioterapeutas que a gente coloca como sendo referências, eles têm um padrão em comum que é muito forte, que é a educação continuada. Eles não param. Não é porque eles são referência que eles vão estacionar por ali e falar, não, eu já sei tudo. Muito pelo contrário, quanto mais eles estudam, mais eles veem a necessidade de continuar estudando. E é isso que a gente prega muito aqui no nosso canal, o fato de você fortalecer esse hábito de ter uma educação continuada. E é com essa mensagem que eu quero encerrar essa nossa entrevista. Muito obrigado.